A medicina está constantemente evoluindo e os tratamentos para as doenças do coração ganham novas perspectivas. O São Lucas Hospital Center realizou o primeiro procedimento de ablação por campo pulsado de Cascavel e região. Confira agora a reportagem feita pelo Silvio Matos. Lançado há pouco mais de 6 meses no Brasil, o sistema Farapulse possibilita a realização da ablação por campo pulsado, que é uma técnica que utiliza aplicações curtas de campo elétrico para ablações seletivas do tecido cardíaco, como explica Diego Lourenço, especialista da Boston, empresa desenvolvedora da tecnologia. O Farapulse é uma tecnologia nova que ela já está sendo desenvolvida há mais de 10 anos e ela recebeu aprovação comercial aqui no Brasil no meio do ano passado. Hoje em dia nós já temos 200 mil pacientes mundialmente tratados com essa tecnologia. E o grande diferencial dela é que, comparado com as tecnologias de ablação térmica, que são as tecnologias mais tradicionais do mercado, é que ela gera um campo elétrico muito alto e esse campo elétrico ele desabilita apenas as células responsáveis por gerar arritmia no coração. Então, com as outras tecnologias que usam energias térmicas, a energia acaba afetando outras áreas adjacentes, né, que são áreas que nós gostaríamos de preservar. Com a introdução da ablação por campo pulsado na região oeste do Paraná, o tratamento da fibrilação atrial alcançou um novo patamar. No São Lucas Hospital Center, o sistema que utiliza essa tecnologia não só eleva os níveis de segurança e eficácia, mas também redefine a forma como a arritmia cardíaca é tratada. Bom, nós realizaremos uma ablação de fibrilação atrial com um novo equipamento, que é a estreia na região. É o equipamento que é a ablação por campo pulsado. Em inglês nós chamamos de Pulse Field Ablation. Com essa ablação aumenta muito a segurança do procedimento para o paciente. É um tipo de energia, é um campo magnético de alta energia que não lesa estruturas subjacentes ao coração, ou seja, específica para o tecido cardíaco. O método de ablação por campo pulsado, sendo não térmico, reduz substancialmente os riscos associados à ablação tradicional, como lesões no esôfago ou estenose da veia pulmonar. Com o Farapulse, a gente garante que apenas a área que deve ser tratada é tratada, o que aumenta muito mais a segurança do procedimento, o paciente tem uma alta mais rápido, enfim, são vários benefícios que a tecnologia oferece. O primeiro paciente a passar pelo procedimento foi um homem de 51 anos. Bom, é um paciente que já realizou ablações prévias em outras cidades e por técnica de radiofrequência. Como é o terceiro procedimento dele, já houve insucesso em outros casos, nós optamos por esse novo material para garantir maior segurança e também um melhor resultado. A realização do procedimento com a nova tecnologia foi comemorada pela equipe de anestesia. É uma grande honra participar desse primeiro procedimento, sempre foi uma honra, como cada dia que a gente vem aqui é uma honra, todos os dias. Há 16 anos que eu faço isso aqui, eu trabalho aqui no São Lucas. A equipe de enfermagem destacou a relevância da chegada da ablação por campo pulsado no oeste do Paraná. Então nós, como equipe de enfermagem, sentimos muita satisfação de participar desse primeiro procedimento que acontece aqui no oeste do Paraná. Então a tecnologia que vem é nova, para nós como equipe agrega no nosso conhecimento e, como sempre, o maior beneficiado é o nosso paciente, né? Então nós nos sentimos lisonjeados em estar fazendo parte disso. E para explicar um pouco mais sobre o procedimento realizado, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcel Sakai, cardiologista e eletrofisiologista do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar sobre esse procedimento e uma área da cardiologia que a gente muitas vezes não conhece, que é a eletrofisiologia. E eu gostaria que o doutor começasse explicando para a gente, antes de entrarmos um pouco mais sobre o procedimento em si, o que é a eletrofisiologia, quais são os procedimentos e o que é feito nessa área da medicina. Bom, a eletrofisiologia é uma subespecialidade da cardiologia que se foca no tratamento das arritmias cardíacas, que são as desordens do ritmo cardíaco que os pacientes podem eventualmente desenvolver. Existem dois tipos de arritmia, as bradiarritmias, que é quando o coração do paciente desacelera, e as taquiarritmias, que é quando ele é muito acelerado. E para as duas condições existem os tratamentos específicos.
Certo. E aí, no caso da eletrofisiologia, vocês tratam especificamente dessas doenças, mas para a gente dar um contexto também para os nossos, para o pessoal que está assistindo, o que poderia causar as arritmias? São condições que nascem com os pacientes ou elas são desenvolvidas ao longo da vida, para a gente dar esse contexto também? Bom, existem várias condições, é muito variado. Alguns pacientes nascem com alguns tipos de arritmia cardíaca, outros desenvolvem ao longo da vida. A principal causa de desenvolvimento das arritmias cardíacas são doenças cardíacas e envelhecimento. São as principais causas para o desenvolvimento dessas condições. Entretanto, alguns pacientes podem apresentar arritmia sem ter doença cardíaca também. Alguns casos, simplesmente, essas arritmias surgem, são os casos que nós chamamos de idiopáticas. Olha só que interessante. E no caso, o paciente ele apresenta sintomas, como o doutor disse, existem as taquicardias e as bradicardias. Isso mesmo. E quais seriam os sintomas para cada uma delas, assim, que apresentam esse paciente? Geralmente, as bradicardias, os pacientes evoluem com tonturas, desmaios, cansaço excessivo, que são com um sintoma de pré-desmaio, que nós chamamos de lipotímia, são os principais sintomas das bradiarritmias. As taquiarritmias, que é quando o coração acelera, os pacientes sentem a famosa palpitação, que é a aceleração cardíaca. Um mal-estar intenso. Alguns casos até são confundidos com síndrome do pânico. Eu ia perguntar justamente. Tem vários pacientes em que o diagnóstico prévio era síndrome do pânico, mas nós descobrimos que era uma arritmia. Olha só, então é importante que a gente também falar sobre esses sintomas para que o pessoal de casa conheça e saiba o momento de procurar o médico para fazer esse acompanhamento, né, doutor? Com certeza. E no caso, falando especificamente do procedimento que é o procedimento de ablação por campo pulsado, isso, doutor? Isso mesmo, ablação por campo pulsado. Doutor, poderia começar explicando para a gente o que é esse procedimento e como ele funciona na prática? Claro. A fibrilação atrial é a arritmia mais comum nos adultos, tem uma prevalência de 2% na população geral e tende a aumentar conforme a idade. Aos 80 anos de idade, chega a ter uma prevalência de 10% na população. Então, considerando o tamanho da população, são muitos pacientes que têm essa condição. A ablação, nós já realizamos há um bom tempo, mas com outras técnicas, que é a ablação por radiofrequência, que a gente esquenta, a gente cauteriza o tecido, e a crioablação, que é um congelamento que nós congelamos e o tecido morre. O problema dessas técnicas antigas é que existem outras estruturas ao redor, perto do local onde a gente faz esse tratamento, como, por exemplo, o esôfago, que passa bem por trás do átrio esquerdo. Enquanto nós vamos cauterizar ou congelar, muitas vezes corre o risco de ter lesões nas estruturas subjacentes ao tecido cardíaco. Esse novo método, que é a maior inovação no tratamento da fibrilação atrial nos últimos anos, é um tipo de catéter que emite pulsos elétricos com alta voltagem por microsegundos, e esse pulso elétrico ele destrói seletivamente a célula cardíaca. Ele forma poros na membrana celular da célula cardíaca, ela morre, mas esses pulsos não afetam outras estruturas. Ou seja, diminui muito o risco do procedimento. A segurança do paciente é muito maior com esse procedimento. Olha só que bacana, e o doutor comentou sobre essa questão de ser uma inovação no tratamento, e é o primeiro procedimento que foi realizado em Cascavel e na região, certo, doutor? Isso, o primeiro procedimento aqui no São Lucas, né? Nós escolhemos acreditamos que seja o local que tem a melhor estrutura para ser realizado, e a princípio essa vai ser a tendência, é que a ablação seja mais frequente. Nós acreditamos que com essa nova tecnologia vai ser mais frequente porque aumenta a segurança do paciente. Então o paciente se sente mais seguro, os médicos também se sentem mais seguros para encaminhar os pacientes. Então nós acreditamos que isso vai ser o futuro mesmo. Que bacana. Então são muitos os benefícios. O doutor comentou sobre essa questão de mais segurança para o paciente, né, doutor? E como foi realizado de fato esse procedimento? O doutor comentou sobre a questão do cateterismo. Então, o procedimento em si, ele é feito através de imagem. Explica para a gente um pouquinho mais, doutor. Bom, o procedimento é realizado no setor de hemodinâmica, onde nós realizamos o raio-x para localizar as estruturas cardíacas, mas essa não é a parte mais importante. Nós realizamos o que se chama mapeamento eletroanatômico. Nós conseguimos construir tridimensionalmente o coração e localizar melhor as áreas,
que às vezes a distância é milimétrica ali dentro do átrio esquerdo, onde foi realizada essa ablação, que nós conseguimos ter maior precisão. Nós conseguimos construir essa imagem em 3D, a gente conseguimos localizar áreas doentes no coração, que são áreas que nós chamamos de baixa voltagem ali no procedimento. Como o procedimento em si é realizado? O paciente, nesse caso, é uma anestesia geral, o paciente não sente nada de dor. Punções são realizadas na veia femoral do paciente, que acaba sendo que nem o cateterismo, e nós fazemos uma punção no septo do coração. Nós temos o átrio esquerdo e o átrio direito. Nós fazemos uma punção no septo para atingir o átrio esquerdo, e lá nós realizamos a aplicação da energia. Olha que bacana, então é um procedimento muito delicado também, porque a gente está falando sobre o coração, né, Sim. doutor? E é todo monitorado, a equipe toda preparada para a realização desse procedimento, certo? Com certeza. O procedimento é um procedimento delicado, principalmente da técnica da punção transeptal do paciente, mas a princípio os resultados têm sido bons e nós ficamos felizes também com a melhora clínica dos pacientes. E falando justamente sobre as indicações, doutor, como o doutor disse, são muitos pacientes que apresentam esse tipo de fibrilação. O doutor poderia falar então sobre as indicações? Todos os pacientes podem realizar? São feitos, tem alguns critérios para a realização desse procedimento? Explica pra gente. Bom, a indicação é sempre bem individualizada pelo cardiologista assistente do paciente, mas geralmente são casos, pode ser o primeiro caso de fibrilação atrial, pode-se fazer, mas a maioria dos casos são pacientes que já vêm em uso de medicações e mesmo assim não conseguem controlar a arritmia. A maior parte dos pacientes que vêm encaminhados para ser realizados são nessa população. Por quê? O tratamento por ablação tem uma eficácia superior ao medicamento. Então os pacientes têm um grande benefício. Com essa nova tecnologia, a taxa de sucesso, alguns estudos mostram que a taxa é igual, mas alguns já têm mostrado, os mais atuais têm mostrado que é superior à técnica antiga. Então, em torno de 80% dos pacientes no primeiro ano se mostram sem arritmia depois que a gente faz o procedimento. Olha só que bacana, e tem muitos ganhos porque essa arritmia, se não tratada, pode desencadear outras doenças, né, doutor? O doutor havia comentado anteriormente, poderia falar pra gente? Claro, a fibrilação atrial é uma causa muito importante de acidente vascular encefálico, que é o caso de formar um coágulo dentro do coração e embolizar para a circulação, evolução para insuficiência cardíaca a longo prazo, claro, não é curto prazo, essa arritmia a longo prazo pode evoluir para insuficiência cardíaca, também é uma importante uma causa de demência na população. Então, o declínio cognitivo está associado também à fibrilação atrial. Estudos mostram que pacientes que realizaram o procedimento de ablação têm a menor chance para evolução para um quadro de declínio cognitivo. Olha só que bacana, então são grandes benefícios de fato para esse paciente. São muitos benefícios. E falando sobre o procedimento e o pós-procedimento, esse paciente, ele realizou o procedimento na sala de hemodinâmica, ele é encaminhado, ele necessita de um leito de UTI, ele já pode ir para o quarto, como que é feito esse procedimento pós-procedimento, na verdade? Isso depende muito do paciente. Os pacientes que têm poucas comorbidades, um procedimento bem tranquilo, nós encaminhamos para o quarto mesmo. Tá? Outros pacientes nós preferimos deixar 24 horas na UTI, é difícil, só alguns pacientes são mais graves, ficam um tempo a mais, mas geralmente com 24, 48 horas de internação, o paciente já está em casa. E esse paciente, futuramente, ele não precisa mais tomar o remédio ou ele ainda precisa fazer esse acompanhamento, doutor? Porque eu acredito que muitas vezes as pessoas ficam, a receita milagrosa, mas acredito que também é importante esse acompanhamento com o médico a longo prazo, certo? Claro. Alguns medicamentos podem ser suspensos, outros não. Por exemplo, o anticoagulante, os pacientes fazem uso de anticoagulante para evitar aquele acidente vascular encefálico. O anticoagulante nós não suspendemos, nós continuamos mantendo. Mas o remédio para a arritmia em si, para controlar aquele mal-estar, o sintoma, esse nós conseguimos suspender com 2 meses pós-procedimento. Isso aqui bacana, é bem rápido já. Isso. A eficiência do procedimento se mostra bem ágil também, claro. Doutor. E falando justamente por ser um procedimento, como o doutor disse, que é feito as pequenas incisões, esse paciente também não tem cortes, não são feitos grandes, não é aberto para esse procedimento, certo? Isso. Que acho que também surgem dúvidas de quando se trata de coração, é necessário cirurgias abertas ou não precisa mais também? Esse é um procedimento minimamente invasivo. Na verdade, nem incisões são feitas, são só punções. Isso. Então só fica um pontinho ali na perna do paciente. Então realmente não é aberto nem nada. O doutor comentou também sobre a questão de pode acontecer de crianças nascerem com essas condições.
Esse procedimento pode ser feito também em pacientes pediátricos ou a indicação é para pacientes adultos e idosos, doutor? Assim, a fibrilação atrial é uma arritmia que se desenvolve com a idade. Assim, é muito incomum ter na faixa etária pacientes jovens terem fibrilação atrial. Então, a princípio, esse procedimento em específico, com essa nova tecnologia, são para pacientes adultos. Para pacientes pediátricos, existem outras arritmias que nós usamos a técnica do congelamento, que é a crioablação, principalmente a crioablação em crianças. Que bacana. Então, são procedimentos diferentes e indicações diferentes. São procedimentos diferentes, né? Toda arritmia tem um local diferente no coração e dependendo a gente usa uma técnica, outra técnica mais adequada. Outra dúvida que eu acho que também pode surgir. Esse paciente que tem uma arritmia, em um local do coração, ele pode apresentar em outro local do coração e precisar de um procedimento? Ou uma vez feito, ele não precisa novamente repetir, doutor? A maior parte dos pacientes nós não precisamos repetir. Outros voltam a apresentar a mesma arritmia, que existe uma taxa de recorrência desses pacientes, que nós podemos fazer novamente a ablação, focando em outras áreas do coração. No primeiro procedimento são lesões menores, no segundo procedimento, se volta, nós fazemos lesões mais extensas no coração para tentar controlar. Que bacana. Então, também não tem problema esse paciente precisar novamente da realização isso realmente, é tranquilo. Isso realmente acontece de ser realizado novamente, mas é tranquilo. E, doutor, falando sobre esses pacientes que a gente fala, justamente pacientes cardíacos, é muito importante o acompanhamento precoce e a longo prazo de prevenção. A gente sempre reforça muito sobre a prevenção e acredito que no caso das arritmias também, né? Apresentar um sintoma, esse paciente já tem que buscar e ligar o sinal de alerta. E no caso dos tratamentos, como é para esse paciente, explicar para esse paciente que ele precisa de um procedimento como esse, como é essa conversa também, porque acredito que, por ser uma tecnologia nova, existem algumas dúvidas, como que é essa conversa com o paciente de fato sobre o que é feito e como vai ser feita, essas orientações também. Claro. Sempre conversamos com o paciente, tem que ter uma conversa clara com o paciente, dizer qual que é o benefício, qual que é a taxa de sucesso, que existe chance de precisar de um novo procedimento, existe. O procedimento não é completamente isento de riscos, ele diminui muito o risco, mas não é isento de riscos. Tem que colocar o paciente, tem esse benefício ou esse. E também tem a questão de não fazer, ele fica bem a cargo do paciente, né, se o paciente quer ou não quer fazer. Mas a princípio é um procedimento que traz mais benefício do que malefício, por isso que é um procedimento que nós indicamos. Uma comunicação é fundamental quando se trata, porque a gente está falando da saúde do paciente, né, doutor, que é o bem mais importante. E falando sobre o procedimento em si realizado no São Lucas, então essa questão da estrutura é algo que também é importante para o paciente, né, doutor? Ter a segurança de uma UTI à disposição e a equipe toda qualificada, certo? Não, com certeza, que existem outros profissionais que auxiliam também. Não é simplesmente eu, só o médico ali. Tem a equipe de enfermagem, tem a questão da capacitação da UTI, tanto do médico como dos profissionais. Obviamente, geralmente não acontece, mas se tiver uma intercorrência, tem uma equipe de cirurgiões cardíacos, é muito difícil precisar, mas se precisar está tudo aí, então o paciente está muito bem assistido. Isso traz segurança também, novamente, tanto para a equipe quanto para o paciente, de que esse procedimento, como o doutor disse, por mais que minimamente invasivo, ele está bem cuidado também, né, doutor? Com certeza, sem dúvida. E falando aqui para nossa região, porque como o doutor disse, é um procedimento que vai ser feito pela primeira vez, foi feito pela primeira vez. E quais são os benefícios, então, para a nossa população também, doutor? Além do paciente único, mas para toda a nossa região de Cascavel e as cidades vizinhas. Então, é um procedimento que agora vai estar o acesso da população toda, aqui na região. Que o paciente, muitas vezes, existe uma certa dificuldade de se deslocar para outros locais, simplesmente para fazer o procedimento, são viagens, né? A família muitas vezes não consegue ir junto, então agora nós conseguimos realizar aqui. Nós acreditamos que os pacientes vão ser melhor tratados agora dessa forma. Doutor, então nós vamos dar uma pausa na nossa conversa para conferir o que foi destaque nas redes sociais. Começa agora a Conexão Saúde com Silvio Matos. Olá para você que está ligado na KTV, seja muito bem-vindo à Conexão Saúde desta semana. A partir de agora você confere os destaques das plataformas digitais do São Lucas Hospital Center. O cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Adriano Tagarra, detalhou os diferentes tipos de hérnia, que podem causar dores e desconforto nos pacientes. O especialista ressaltou a importância de uma avaliação para o diagnóstico e encaminhamento para o tratamento adequado. O vídeo está disponível no nosso Instagram. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e assista ao vídeo.
o São Lucas Hospital Center marcou presença no Show Rural Copavel 2025, uma das maiores feiras do agronegócio no Brasil, realizada em Cascavel e que abre o calendário de grandes eventos do segmento no país. Confira a reportagem. No Show Rural Copavel 2025, São Lucas Hospital Center contou com um ambulatório e também 2 ambulâncias, que prestaram todo o atendimento desde as baixas até as altas complexidades. Durante toda a feira, 300 pessoas, entre colaboradores e visitantes, necessitaram de suporte da instituição. O dia com mais atendimentos foi a terça-feira 11, com 77 ocorrências. É um evento de grande capacidade de absorção de turistas interessados, só que a gente está aqui para prestar o apoio a eventuais intercorrências agudas que aqui possam acontecer. Então, especialmente aqui estamos atendendo sintomas gastrointestinais, dor de cabeça e algumas crises de elevação pressórica. É o meu primeiro contato com o show rural e é incrível. A estrutura está muito bem completa, a equipe está bem treinada, então a gente tem capacidade de acomodar os atendimentos todos aqui no nosso ambulatório. A equipe contou com médico, enfermeira e técnico de enfermagem, além do apoio dos bombeiros e equipe da Copavel. Para nós é muito importante, sim, porque a gente tem os atendimentos curativos, atendimento ao cliente, né, verificação de sinais vitais. Então a gente tem uma equipe bem preparada, então um suporte. Então isso é muito gratificante. O Show Rural Copavel é a maior feira do agronegócio da América Latina, realizada em Cascavel e que abre o calendário de grandes eventos do segmento no país. O aneurisma de aorta é uma condição médica em que ocorre um aumento anormal e localizado nas paredes da aorta, a maior artéria do corpo humano, responsável por transportar sangue rico em oxigênio do coração para as demais partes do corpo. Quando há um aneurisma, essa área dilatada pode crescer. Com o tempo e em situações mais graves pode levar à ruptura da parede arterial, ocasionando uma hemorragia interna. Existem 2 tipos de aneurisma da aorta, o torácico e o abdominal. O cirurgião vascular, Dr. Eduardo de Davi, dá mais detalhes sobre essa condição. Essa doença é uma doença muito séria porque ela é silenciosa, raramente dá sintomas, mas pode ser fatal quando há a ruptura desse aneurisma, muitas vezes desconhecido pelo próprio paciente. Para saber se você tem um aneurisma de aorta, às vezes um simples exame físico, palpando a barriga, já é possível perceber, o médico consegue perceber se há ou não uma dilatação anormal dessa artéria, no caso dos aneurismas de aorta abdominal. No caso dos aneurismas de aorta no tórax, um raio-x de tórax normalmente é suficiente para mostrar que existe uma dilatação anormal e depois fazer a investigação complementar. E um exame muito sensível para localizar aneurismas da aorta abdominal, que é a parte da aorta mais afetada, é o simples ultrassom de abdômen. Então, na suspeita de um aneurisma, uma ultrassonografia de abdômen normalmente é suficiente para selar o diagnóstico. O Departamento de Nutrição Dietética do São Lucas Hospital Center promoveu um treinamento com as copeiras da instituição. O objetivo foi reforçar protocolos, orientações e ainda apresentar atualizações para garantir ainda mais segurança aos pacientes. Foram 2 dias de aprendizado e troca de experiências. Para fechar a ação, a organização do treinamento promoveu um jogo de perguntas e respostas para a fixação do conteúdo aprendido durante o treinamento. Isso e muito mais você encontra nas principais plataformas de mídias sociais, sempre no @FH São Lucas Cascavel. Semana que vem eu volto com mais destaques do São Lucas Hospital Center. Até lá! E agora que nós já conferimos o que foi destaque nas redes sociais, nós voltamos aqui com o doutor e vamos continuar falando sobre o procedimento de ablação. Doutor, todos os pacientes são anestesiados? Como que é feito esse preparo do paciente para o procedimento em si? Bom, para o procedimento de fibrilação atrial, nós costumamos fazer realmente com anestesia geral. Todos os pacientes passam por anestesia geral. Outras arritmias são arritmias mais simples, nós costumamos fazer com uma sedação leve, alguns pacientes dormindo, alguns semi-acordados. Mas é feito também, nesses casos, é realizada anestesia local para o paciente não ter desconforto na perna. Certo. Esse paciente geralmente são pacientes que utilizavam medicações antes para as arritmias. No caso da semana, no pré-procedimento, vocês
cessa o uso desse medicamento, como que esse paciente se prepara? Quais são, então, as orientações antes de chegar, de fato, na sala de hemodinâmica para a realização? Bom, a princípio, essa conduta é individualizada para o tipo de arritmia. No caso da fibrilação atrial, nós costumamos fazer com todos os medicamentos, inclusive os anticoagulantes. Os pacientes não param, porque a chance de sangramento é muito baixa e o anticoagulante apresenta benefício até durante o procedimento, para não se formar coágulos dentro do coração. Então, para fibrilação atrial, para ablação por campo pulsado, nós não suspendemos. Para outras arritmias, depende muito do tipo dela. Algumas nós pedimos para parar o medicamento uma semana antes. Olha só, então cada caso é um caso. Isso, de fato. Cada caso é um caso. Cada paciente é único. E, doutor, falando sobre a parte do equipamento, então, utilizado, quais são as tecnologias presentes durante o procedimento? Bom, a ablação por campo pulsado, a única empresa que nós temos o material autorizado no Brasil é a Boston. O nome do equipamento do mapeamento eletroanatômico que nós construímos o coração, o nome dele é Arrhythmia, e o catéter, que é o único no Brasil que faz, é Farapulse, o nome dele. Então, com esse equipamento que nós conseguimos realizar o procedimento. E é todo esse procedimento, então, como o doutor disse, ele é assistido, vocês geram essa imagem do coração e aí vão se guiando com base nisso para chegar, de fato, no local da arritmia, isso certo? Mesmo. Então, vai como se fosse um mapa guiando o procedimento, isso, como o próprio nome diz. Isso, é um mapa, de forma perfeita ali a região cardíaca que nós estamos estudando. Que bacana. E é de cada paciente vocês realizam esse mapeamento pro procedimento? Isso, para essa arritmia, para fibrilação atrial, é realizado em todos os pacientes. Antes da gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que o doutor deixasse, então, um recado para quem está nos assistindo sobre a importância desse acompanhamento com os médicos e também com a saúde do coração. Doutor, por favor. Bom, a princípio, o acompanhamento e a prevenção acabam sendo sempre o melhor caminho. Mas nos casos em que se desenvolve o problema, nós temos como tratar, você não fica desassistido. É sempre importante manter o tratamento com o seu cardiologista. Quando tiver arritmia, obviamente, conversar sobre essa possibilidade, ou não de fazer. Alguns casos não são feitos, são tratados com medicamento, a pessoa fica boa. Mas nos casos em que é indicado, eu acredito que essa conversa é bem importante. E que o São Lucas está à disposição para atender esses pacientes, com certo, certeza. doutor? E o doutor também, isso. Doutor, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas, foi muito enriquecedora a nossa conversa e fica o convite para vir mais vezes. Muito obrigado, agradeço pelo convite. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!